Primeiro episódio do ano do nosso quadro Enchendo a Carteira no Exterior. Um quadro onde ao vivo, todos os meses, na prática, eu te ensino a escolher os melhores ativos do exterior para proteger seu patrimônio em dólar. Muito bem-vindo a esse quadro onde nós começamos sempre com os resultados do mês, o que aconteceu com o mercado e depois, na prática, a análise e a escolha dos ativos. Comecemos com como que está acontecendo o mercado americano. Há um ano ele vem caindo 13%. Se a gente pegar desde janeiro do ano passado até agora, ele caiu 13%. Ironicamente, repare o seguinte, os últimos 6 meses o mercado ficou quase de lado, subindo 4%. Só que se você parar para olhar em retrospectiva, as piores notícias americanas de recessão, de inflação, vieram no segundo semestre do ano passado. O que isso nos mostra? Reparem o seguinte, a queda do mercado veio no primeiro semestre. A queda de 13% acumulada em um ano, ela veio no primeiro semestre, não no segundo. O segundo semestre ela ficou praticamente de lado. Então se a gente voltar aqui para olhar no último um mês, a bolsa subiu 4,42. Se for pegar em 6 meses, ela subiu 4. Ou seja, esse mês agora aqui, de janeiro, a bolsa subiu, a bolsa americana, porém a queda, todo o receio do mercado veio no primeiro semestre. Só que os fatos e notícias de fato ruins, os dados de inflação, todo o receio de uma crise imobiliária, a crise até de uma possível recessão aconteceram no segundo semestre. Aqui tem uma lição importantíssima para você que já vale essa aula inteira. O mercado antecipa o futuro. O preço de qualquer ativo hoje é a expectativa do que vai acontecer. A bolsa não reflete a economia, a bolsa não reflete a realidade, a bolsa reflete a expectativa da realidade. Quando a expectativa é ruim, as coisas tendem a cair antes dos resultados. Quando a expectativa é boa, tendem a subir antes do resultado. O que isso nos importa? Importa que tudo é uma expectativa e as notícias e os fatos vão mudar, vão alinhar essa expectativa à nossa realidade. Então é por isso que você tem que ter consistência em fazer os seus aportes e investir. Porque o que você está comprando hoje é a expectativa do que vai acontecer. Se de repente mudam as notícias, mudam os fatos, a expectativa muda e os preços mudam também. No longo prazo, a expectativa e a realidade elas vão convergir. Elas vão convergir, porém na data de hoje é impossível saber. Guarde essa informação que ela vale mais do que qualquer outra coisa que você possa aprender em uma aula sobre investimentos. Se você entender que a bolsa de valores ela é a expectativa do futuro, não é a realidade, portanto, você não consegue saber se hoje as coisas estão caras ou estão baratas. E a única decisão possível é você aportar com consistência, isso já vale qualquer coisa. E falando em coisas que valem, se você puder, e se estiver gostando do conteúdo, claro, deixar o seu like aqui, leva um segundo, ajuda demais o nosso vídeo e o nosso canal a crescer e esse conteúdo gratuito chegar para mais pessoas. Então vamos lá. Dentro do nosso site, vamos abrir nossa carteira do Status Invest, bacana? Temos 3 ativos em destaque na nossa carteira, o Netflix com uma alta de 47% desse que compramos, a Nike com 21%, Terreno, que é um REIT de industrial, pela Monster Energéticos, os nossos 4 maiores ganhos. Vou pegar as 3 maiores perdas, Gamer e Hero, 2 ETFs de videogames, da parte de games de entretenimento, seguido pelo Google e depois a Disney, as 2 ações que estão com mais queda. Falaremos sobre elas na nossa carteira. Se a gente for olhar nossa carteira nos últimos mês a mês, tá? No último encontro, nossa carteira subiu 7,58%, enquanto o S&P subiu 4,44%, o Ibovespa em dólar valorizou 9,36% e o Ibovespa em reais valorizou 4,47%. Do último encontro para agora, o dólar ele se valorizou. A rentabilidade global, nossa carteira está com um prejuízo de 7%, chegou a ser bem mais alto, vou recuperando. O S&P com uma queda de 2%, o Ibovespa com uma queda de 9% e o Ibovespa em dólar com uma queda de 6,06%. Dentro da nossa regra do rebalanceamento, tá? Eu mudei um pouquinho aqui. Quem olhou o mês passado e está vendo agora, aqui era 20-20, 30-30, tá? Eu coloquei 15-15, 35-35, por quê? Eu quero diminuir a minha participação em ETFs e colocar uma participação maior em ativos direta, em estoques e em REITs. Por que eu estou fazendo isso? Refletindo bastante sobre a ideia do nosso quadro, que é ensinar vocês a investir na prática, vale a pena tentar expandir nossa carteira de ações e de REITs para poder ensinar vocês mais na prática como que escolhem de fato os ativos. Conforme eu vou tendo mais ativos na carteira, eu também vou poder aumentar o meu percentual patrimonial exposto neles. Tanto que agora vocês vão reparar que esse ano a minha ideia é que todo mês eu coloque algum ativo novo na minha carteira,
para vocês apegarem na prática como é que a gente faz a análise dos ativos e vocês conseguirem entender isso de uma maneira muito mais objetiva. Então é por isso que a gente aqui mudou a regra de 20 e 30 para 15 e 35. Portanto, por essa regra, eu devo comprar desta vez o quê? Stocks e REITs, que é o que está de fato defasado. Bacana? Então, nossa carteira aqui real, nossa carteira ideal, precisamos pensar o que fazer e como fazer. Vamos a essa discussão. Aqui está, pessoal, que vocês estão vendo a nossa carteira de ações, tá? Das empresas que mais estão caindo, que é o Google e a Disney, a Alphabet e a Disney, até as que mais estão valorizando, Netflix, Nike, Chipotle Mexican Grill, a Monster não está batendo exatamente com o status invest, porque aqui está puxando a cotação do segundo, mas reparem o seguinte, que tem duas empresas aqui marcadas em amarelo, em dourado, e uma empresa marcada em amarelo, que é uma empresa nova que nós não temos em carteira, já falaremos sobre elas. O que é importante vocês entenderem é o seguinte, esses ativos nossos, eles estão caindo mais, até esses ativos aqui, ó, essa lista aqui de ativos, eles estão caindo mais do que o S&P se for pegar no último ano. O que mostra que eles têm uma volatilidade mais alta, a gente pode ter pego em um momento que estava em alta, que você não tinha como saber na hora, porém, quando a bolsa começa a se recuperar, eu preciso, aliás, seria muito interessante que os meus ativos, eles estivessem com uma queda menor que a bolsa, para facilitar a recuperação. Então, apesar de a gente sempre tem uma regra de comprar o que ficou para trás, e eu vou literalmente seguir isso hoje, quando uma bolsa de valores e a economia como um todo ensaiam ambas uma recuperação, as duas estão alinhadas e a sua carteira tem ativos que são bons ativos e estão em uma queda expressiva, vale a pena você fazer o seguinte cenário, atacar quem está numa queda maior, pegar as maiores quedas da sua carteira e atacar os ativos. Aqui, por exemplo, na parte dos REITs, seria interessante atacar esses REITs aqui, que estão com uma queda maior do que o S&P 500, que é o nosso índice de referência. Dentro das ETFs, tá? Também temos ETFs que estão com uma queda maior do que o próprio S&P, porém são ETFs mais arrojadas, já por assim dizer, então eu vou deixá-las de lado no momento. O objetivo de ETFs é diferente de um ativo individual, que eu posso analisar a empresa como um todo, tá? Então é o seguinte, eu quero fazer duas análises com vocês. Primeiro de tudo, essas empresas aqui são fortes candidatas a investimento, certo? Porém está marcado aqui apenas o Google e apenas a Disney. Por quê? Se eu andar para o lado aqui na nossa carteira, vamos reparar o seguinte. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, fica muito mais fácil, vai caber na tela. Eu quero 7% no Google. Eu estou com 4,2%, portanto a ordem é comprar, falta 2,8%. A Disney é a mesma coisa. Se for reparar, eu tenho as duas empresas com maior queda na minha carteira. Legal? Elas são empresas de setores diferentes, são boas empresas e está mandando eu comprar pela minha regra. Então não tem por que eu não investir nelas, está tudo alinhado, perfeitamente alinhado para fazer a compra. E aí eu fazer a compra, vocês vão ver o seguinte, eu vou reduzir o meu preço médio, e ao reduzir o meu preço médio, eu vou facilitar a minha recuperação. Como muitos de vocês têm dúvidas quanto a isso, tá, turma? Eu fiz aqui uma planilha bem didática, bem mastigada para te ensinar qual que é o conceito de fazer um preço médio e por que ele nos ajuda, tá? Então muita atenção aqui, bastante calma, fiz bem mastigadinho para ajudar todo mundo, tá? Vamos lá. Começamos com as ações do Google, tá? Eu tenho investido nas ações do Google $33,82. Isso é o que eu investi, beleza? Saiu do meu bolso em dólares nas ações do Google, beleza? Beleza. A quantidade de ações do Google que eu tenho é 0,265, perfeito? É isso que eu tenho. Logo, o meu preço médio nas ações é quanto? 127,84, que nada mais é do que eu pegar o valor que eu investi e dividir pela quantidade. Portanto, uma ação do Google custa 127,84, perfeito, na data que eu comprei. Eu investi $33, portanto eu consegui 0,265. Legal? Isso aqui é bem simples, tá? Uma conta de dividir. O meu preço médio nada mais é o quanto eu investi por quanto eu tenho. Show de bola? Se eu tivesse investido 127,84, eu teria aqui, na verdade, uma ação, perfeito? Tranquilo quanto a isso? Sem nenhum sofrimento, beleza. Porém, o preço das ações do Google variam. Quando eu comprei estava 127, legal, agora está 91,65. Portanto, eu tenho uma perda. Qual que é a minha perda? A minha perda é de 28%. Como é que eu cheguei nessa conta? É muito simples. Eu dividi 91 por 127, legal. Essa conta aqui vai dar que eu tenho 72% do que eu tinha. Portanto, se eu tirar 1, eu vou chegar em menos 28. Esse 28% é a minha perda. Tranquilo? Simplesmente de $127 caiu para 91.
Portanto, a minha perda é de 28%. Nenhum sofrimento até agora, bem tranquilo, bem contínuo da tia Maria da quarta série. Show de bola. Agora que vem uma conta um pouquinho mais complexa. Se ele caiu 28%, quanto ele precisa voltar para eu empatar? É aqui que vocês têm um nó, é aqui que vocês têm dificuldade. Se uma coisa caiu 28%, quanto ela precisa voltar para eu empatar? Não é 28%, é mais. Tem que voltar mais. Porque o jeito mais fácil de entender isso é o seguinte. Se de repente o preço dele hoje tivesse caído pela metade, concorda que para voltar tem que voltar o dobro? Tem que voltar 100%? Se uma coisa caiu pela metade, tem que dobrar de valor para voltar. Concorda? Tem que subir 100% para voltar. Logo, a volta é mais difícil porque ela é em cima de um valor menor. E se eu voltar aqui para a realidade, que está 91,65, o quanto ele precisa subir é quase 40%. Essa é uma conta que também não é complexa. Eu vou pegar o 1, perfeito, e eu vou dividir pela perda. Eu vou dividir por 1 menos 28%. Se eu fizer isso, vai dar um número de 139%. Eu tenho que tirar o 1, que é o 100% que eu investi. Portanto, aqui mudou para 40% porque acabou de atualizar o valor do Google. Porém, pessoal, vou deixar aqui a fórmula aberta para vocês pensarem e mastigarem um pouquinho em cima dela, tá? Eu pego 1, que é 100% na verdade. 1 é igual a 100%, não sei se vocês sabiam. Dividido por 100%, menos o 29, legal, estou somando um número negativo. Perfeito, é 100% dividido por 100 menos a perda, legal. Só que se eu fizer isso, estou dividindo 1 por um número menor do que 1. Isso aqui é o quanto eu precisaria ter de patrimônio a mais. Então eu não preciso ter 140 a mais, eu preciso ter 40% a mais, porque o 100 é que eu investi, o 100% é o dinheiro que eu coloquei. Eu preciso que ele aumente 40%, por isso que eu subtraio o 100%, beleza? Mas esquece a fórmula em si. Se você entendeu que se de repente o preço aqui pela metade tem que subir ao dobro, o que eu quero que você conclua é o seguinte, que quanto maior a perda, mais difícil é recuperar. É essa a conclusão que eu quero que você tenha. Quanto mais cai, mais difícil é voltar. Se caiu 10% para voltar em 11%, isso é perto. Se caiu 20% para voltar em 25%, começa a incomodar. Mas se caiu 30%, 40%, 50%, começa a ter percentuais muito altos. Então, o que eu faço para ajudar o Google? Assumindo que ele é uma boa empresa. Eu vou investir. Eu vou investir nele 15 dólares hoje. Eu tenho 96 dólares em saldo para investir, que eu sempre converto 500 reais. Legal. E com 15 dólares, quantas ações do Google eu compro? Eu compro 0,164, que é o quê? Eu vou simplesmente pegar o meu dinheiro e eu vou dividir pelo preço agora do Google. Se eu fosse investir 91,36, eu compraria uma ação do Google, concorda? Quando eu comprei ela valia 127, agora ela vale 91, só que eu vou investir 15 dólares. Então eu vou comprar 0,164, beleza? Mas olhem agora, a minha nova quantidade de ações do Google não é mais 0,265, porque eu tenho 0,265, eu estou comprando 0,164, portanto eu vou passar a ter 0,429, entendeu? Eu simplesmente somei o quanto eu tinha de ações com o quanto eu estou comprando agora. Mais mastigado que isso é impossível, turma. Legal? Mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. E o meu valor investido? A mesma coisa. Eu tinha investido 32,82, eu estou investindo 15. Eu tenho investido agora 48,82. Mas o meu preço médio, concorda que ele agora não é mais 127? Porque eu comprei a 127 e eu comprei de novo a 91. E o meu preço médio nada mais é que o quê? O meu preço médio vai ser 113. Que eu vou simplesmente pegar o quanto eu investi e dividir por quanto eu tenho. É uma conta também bem tranquila. Logo, eu na média paguei R$113 por ação do Google. Eu comprei 127 uma vez, comprei 91, na média eu paguei 113,87. Portanto, a minha nova perda, ela não é mais de 29%. Ela é de quanto? 25%, concorda? A minha perda agora é de menos 25%. É isso aí, é menos 25%. Vou colocar um menos aqui na frente para ficar igualzinho, menos 25%. Perfeito? A minha perda é de menos 25%. Portanto, a minha recuperação necessária, ela vai ser o quê? A minha recuperação não é mais 40%. Ela, na verdade, agora, a minha recuperação é de 33%. Eu preciso recuperar menos. Eu precisava subir 40% a minha ação, legal. Agora tem que subir 33%. Se eu investisse, por exemplo, 30 dólares, teria que subir 22%. Se eu investisse 50 dólares, teria que subir 15%. Entende o raciocínio? Quanto mais dinheiro eu ponho, mais ações eu compro a um preço menor,
Portanto, isso facilita o quanto a minha empresa precisa recuperar. Eu vou investir 15 dólares porque eu quero investir em outras empresas. E esse raciocínio, ele vale tanto para o Google, que eu vou investir 15 dólares, legal, quanto para a Disney, que eu também vou investir 15 dólares. Mas, Matheus, você vai investir cegamente nas empresas? De maneira alguma. Eu tenho que sempre pegar e analisar os números das empresas. Se eu não analisar o número delas, não tem sentido eu conseguir determinar isso. Então vamos olhar os fundamentos bem rapidamente de cada empresa, tá? Ver se isso tem sentido para vocês ou não. Vamos abrir aqui o nosso site de análise, eu fundamentei, e olhar o Google. Vou pegar aqui o Google, que é uma empresa que vale 1,2 trilhões de dólares, que vale mais do que toda a bolsa do Brasil. Olhar a cotação dela, ela sofreu bastante. Ela saiu de 150 dólares quase para 92, uma queda bem expressiva. Se for pegar o último ano, ela apanhou demais, caiu muito. Vou pegar o retorno histórico da empresa. Aqui o preço e o lucro sempre vão na mesma direção. Um retorno anualizado de 16%. Se for olhar aqui, de fato, o lucro do Google sofreu uma queda. Porém, o pessoal fica exageradamente dramáticos. Quando as empresas o mercado tem inflação, tem um possível nível de recessão, algumas empresas vão dar um resultado um pouco inferior, o que é absolutamente normal. O que eu não quero numa empresa é que ela dê prejuízo ou tenha consistentemente anos ruins. For olhar aqui o Google, a receita dele de um ano contra o outro, de 257 bilhões de dólares, foi para 282. O custo operacional dele aumentou bastante, porque o lucro operacional dele de 103 caiu para 94, mesmo com uma receita subindo. O lucro líquido dele de 76 bi caiu para 67 bi. Ó, sofrimento, ó, que tristeza. É uma empresa que faturou só 66 bi. E é o segundo maior resultado da história dele. Nenhum outro ano ele deu um lucro tão alto. E o mercado pegou a cotação do Google e jogou ela para quê? Vou pegar 5 anos. Jogou o Google para uma cotação para 2020, perto de 2020 a cotação dele, empatada. Mas em 2020 a empresa ela lucrava um terço a menos. Uma margem comparada com 2020, a margem subiu, a empresa opera completamente sem dívidas, um total de 0 dívidas. A empresa recomprando ações como nunca recomprou na sua história. Ou seja, a empresa acredita que ela vai voltar a crescer, que ela está comprando ações dela. Um fluxo de caixa livre bilionário, o segundo maior lucro por ação da história da empresa. Um investimento em CAPEX, quer dizer, em crescimento e desenvolvimento gigantesco. Com um cenário perfeitamente favorável. Se for até pegar aqui os gráficos que eu gosto de olhar, que é a evolução da receita contra o operacional. Olha a queda que derrubou as ações do Google em quase 30%. É nada. Se for pegar aqui o lucro operacional contra o lucro líquido, também subindo. E uma empresa operando com 0 dívidas, perfeitamente saudável. A Disney está sofrendo um pouco mais dentro da estrutura dela. A gente foi pegar aqui e olhar bem rapidamente a Disney, que apanhou demais durante a pandemia. Essa é uma empresa que sofreu bastante em termos dos resultados dela. Por aqui a cotação dela também saiu da máxima de 200 dólares para hoje 99. Vocês não estão vendo aqui, jogar um pouquinho para o lado. Aí, caiu 50%. Voltou para patamares de lá para 2015, com preços nessa faixa. Fui pegar para olhar aqui o resultado da Disney, que está apanhando demais. Em 3 mil dólares de lucro, em 2015 ela lucrava mais, para vocês terem uma ideia, como o mercado jogou ela, talvez não tão para trás, mas for olhar aqui em termos de faturamento, a empresa vem crescendo no faturamento, ela apanhou demais durante a pandemia, ela teve um prejuízo durante a pandemia, tomou uma dívida razoavelmente grande, vem diminuindo essa dívida em termos de resultado dela. É uma empresa que sofreu bastante, sim, mas ela vem aumentando o faturamento dela, recuperando o EBITDA, foi recuperar de 19, caiu para 5, para 9, para 11, vem saindo uma recuperação. Deu um prejuízo de EBITDA, está retomando o EBITDA positivo, deu um prejuízo de lucro, está voltando a dar lucro. Então ela é uma empresa que sim tem um risco maior do que o Google, porém mantendo os seus fundamentos e sofreu muito durante a pandemia e obviamente tem um grau de risco maior do que o próprio Google, que ela saiu de uma margem confortável de 16, 17% para prejuízo 3 e 4 recuperando. Quero ser sócio da empresa, acredito no projeto, merece meu dinheiro também. E a empresa nova que a gente vai pôr na carteira é a Paycheck. Uma empresa que provavelmente você nunca ouviu falar, porque nos Estados Unidos tem muitas empresas que a gente não conhece, e é uma empresa que, se for olhar os números dela, já vão passar por eles, é uma coisa simplesmente incrível, tá? Ela vale 43 bilhões de dólares, não é tão grande quanto a Disney ou quanto o Google. Ela é uma empresa que tem um modelo de negócio muito simples. Ela simplesmente é uma empresa focada em serviços de RH. Payroll é pagamento, HR é RH e benefícios para os empregados. Tem 730 mil empresas que são clientes dele. Vou pegar aqui a parte da apresentação deles.
O grande foco do trabalho da Paycheck, vale se abrir aqui o site de RI deles e ler o que eles fazem. Aqui, o grande foco, eles pegam, ou a empresa é uma empresa que quer delegar o serviço de RH, quer terceirizar a parte de contratação, pagamentos, a parte financeira, benefícios, e passam isso para as pequenas, médias e grandes empresas que eles cuidem dessa parte. Eles terceirizam o setor e são especializados nisso. Um modelo de negócio extremamente simples de entender. E olhem algo que chama muito a atenção nos números dessa empresa. Além de ser uma empresa de 44 bilhões de dólares, que tem um espaço muito grande para crescer, se for olhar neste ano, no último um ano, né, ela é uma empresa que quase segurou o valor dela, caiu quase nada, o que mostra uma resiliência muito grande. Se for olhar o tempo inteiro dela, desde a fundação, uma empresa com pouca volatilidade, alguma volatilidade, claro, mas se for olhar aqui, lucro e resultado dela, os dois subindo, mas olha algumas coisas que chamam muito a atenção da empresa. Vamos lá. Reparem aqui, receita da empresa, certo? Do ano 99, 2000, 2001, 2002. A receita dela subiu. Tá, Matheus? E daí? Aqui, ó, teve a bolha das .com. Uma empresa que conseguiu subir o resultado dela durante essa crise é um espetáculo. A crise de 2007, a crise da maior crise financeira da história dos Estados Unidos, do subprime, da bolha imobiliária. Reparem o seguinte, a empresa passou perfeitamente bem, tanto em receita, quanto em EBITDA, quanto em lucro, quanto em margens, tudo subindo. 2000, a mesma coisa. Ela conseguiu subir margem, subir lucro, subir EBITDA. Se for pegar agora a pandemia, subiu receita, subiu o EBITDA, que é o lucro operacional, subiu o lucro líquido, manteve margem, passou tudo sem dívida. E ela é uma empresa que, inclusive, tem um payout, vocês estão vendo aqui em cima, um payout razoavelmente alto. Ela distribui boa parte do lucro dela e um dividend yield em torno de 2, 3%. E aqui um fluxo de caixa livre muito interessante. E se for olhar também no gráfico da empresa, ela nem parece renda variável. A receita dela subindo, o EBITDA subindo muito perto. Quem me conhece porque eu gosto muito dessas linhas próximas. O EBITDA contra o lucro líquido andando super próximo. Aqui está uma dica de ouro para vocês. Quando uma empresa passa muito bem por um período de crise, mais do que isso é uma resiliência muito grande. É uma certeza muito grande que a empresa tem muito a contribuir e tem um diferencial competitivo. E tem o moat que falam, que mantém a empresa funcionando. Portanto, é uma empresa que com certeza cabe na nossa carteira. É um setor novo, passou por diversas crises, mega resiliente, em pleno crescimento. Uma empresa, uma mid-cap com espaço para crescer, ela merece espaço dentro da nossa carteira com 100% de certeza. Legal? E com uma empresa nova, vamos colocar um capital um pouquinho maior. E dentro dos REITs, vamos aportar em 2 REITs no mesmo raciocínio do Google e da Disney para reduzir preço médio, e um REIT novo de residências, tá? Eu vou analisar com vocês aqui bem rápido os números do REIT, que a ideia não é também estressar vocês com análises repetitivas, mas o REIT de residência, ele tem 14 bilhões de valor de mercado. Para um REIT não é um valor pequeno, ele é residencial. Os REITs apanharam muito, se for olhar a cotação dele saiu de 350 dólares, né, um pouquinho mais, para 218, apanhou bastante, uma queda de quase 40%, mas se formos olhar o REIT, o que importa para ele? A receita dele subindo, faturamento, ajustes do aluguel, o patrimônio por REIT importa razoavelmente, tá? Porque ele vai adquirindo mais e mais imóveis, porém muito cuidado com o patrimônio líquido dele, porque desconta-se dívidas, depreciação de imóveis, enfim, muito cuidado com olhar o patrimônio cegamente, porém o patrimônio dele é importante acompanhar que ele seja no longo prazo subindo, o que acontece de fato com esse REIT. O lucro operacional dele também subindo praticamente todos os anos. Agora 2022 sofreu um pouquinho, quase nada. Depois daqui você não pode olhar o EBIT, nem o lucro líquido, veja a hora de REITs o porquê, mas é porque a depreciação dos REITs não é real, tá? A depreciação ela é contábil. Do EBITDA você passa para olhar o fluxo de caixa livre, que é o que de fato deu de resultado para o REIT. Ano após ano, praticamente todos os anos, ele vem subindo o fluxo de caixa dele. Somente durante a pandemia teve uma queda, mas depois já voltou e deu uma retomada bem interessante. Ele distribui 60% do resultado dele e tem um dividendo de 3,5%. Se fosse fazer uma proporção aqui, um potencial de pagar 5% ao ano, um REIT em crescimento. Pega aqui para olhar a receita dele contra o EBITDA, os dois subindo. Esse último ano o EBITDA caiu um pouco, mas não tem nenhum problema. Se for pegar ele contra o fluxo de caixa livre, você vê que o fluxo de caixa livre, que pode de fato ir para o seu bolso, ele vem em plena ascendência. A dívida dele, Matheus, não está muito alta, ele 4, 5, cuidado, tá? Os REITs são uma exceção. Porque a dívida dos REITs, como eles colocam os imóveis em garantia, ela costuma ser muito baixa, muito barata. Então, se for pegar aqui, ele tem 6,2 bilhões de reais de dívida e pagou de juros de dívida 185
milhões. Isso não afeta tanto, pegar o EBITDA dele é 1,15 bi, ele pagou, não deu nem 15% do EBITDA em cima do... nem 15% do EBITDA foi pagando juros de dívida, o que mostra que ele é bem interessante e bem consolidado. Até 20% aqui acaba sendo saudável. Então a gente vai aportar também nesse REIT novo para complementar a nossa carteira. O setor de residência nos Estados Unidos é um setor muito interessante. A gente tem uma série de REITs para explorar ainda. O American Homes, que é casa de luxo, o Avalon Community, que é de comunidade, casa estudantil. A gente vai fazer isso ao longo desse nosso ano. Por isso que é importante lembrar você para se inscrever no nosso canal, para não perder nunca nenhuma aula do que a gente está fazendo aqui e você sempre acompanhar a nossa evolução. E aproveita nesse momento aqui e comenta aqui para mim se você já conhece e investe em REITs e se você prefere aulas de stocks ou aulas de REITs para a gente levar conteúdo para vocês do melhor jeito possível. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso aporte do mês. Então, bora lá. Comecemos com as empresas novas. A Paycheck, a primeira, vamos comprar, investir. Vamos separar aqui $18 para o Paycheck. Lembrando que agora a gente usa a Sproutify, não o Passfolio, que ela acabou não se transformando uma na outra. Market Order. E vamos mandar. Enviando. Ordem enviada. Feito. Por que eu investi? Não vou te explicar não. Porque eu quis. Próxima ação. O Google. G-O-O-G. Google. Vamos pegar aqui, investir, Google, investir, não quero vender não. A ideia é nunca vender, apenas investir e viver da renda passiva lá na frente. Google foi feito também. Vamos agora para a próxima. Estou achando isso aqui bem mais legal que a Passfolio. Quem também tinha Passfolio quiser comentar aqui comigo, vocês estão preferindo essa ou preferindo a Passfolio, vou adorar ouvir a sua opinião. Para mim, a Disney, uma das empresas praticamente inquebráveis. Praticamente eu digo porque ninguém é inquebrável de fato. Vou investir $15 dentro da Disney, continuando, enviando a ordem, perfeito, enviada. Agora vamos trocar para os REITs. O novo REIT, o ISS, vamos comprar, Essex Property Trust, investir nele, $18, continuar, mandando bala, comprando aqui, comprado, perfeito. Vamos para o penúltimo REIT nosso, que é o EXR, Extra Space, parzinho com o PSA, que investe em aqueles galpõezinhos individuais, perfeito? Então vamos lá, continuar, enviando a ordem enviada. Agora vamos para o último, o DLR, o REIT de Data Center, que concorre com o Equinix, os dois são REITs muito bons. E vamos investir o que temos aqui, a ventinha de saldo 15,61, então mandar bala. Enviando a ordem enviada. E feito, pessoal. Deixa eu só parar aqui a gravação. Pela aula de hoje era isso. Comenta aqui se você gostou desse quadro, se você prefere stocks ou REITs. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço.